Nós estamos de volta com Sala de Imprensa. Nós estamos conversando com o Manuel Gino. Ele é formado em biomagnetismo médico, já deu aqui uma aula para a gente aqui. Já vi que ele vai ter que voltar. Vai ter que voltar porque a conversa é muito mais longa do que eu imaginava. Vamos lá, a gente parou. Eu estava perguntando, assim, que você disse que o terapeuta, biomagnetismo, como é que eu chamo isso? Biomagnetismo. Mas o terapeuta é o biomagnetista. É o biomagnetista. O biomagnetista, o terapeuta biomagnetista, ele não tem superpoderes, você falou aqui. Com certeza. Lógico que não tem. Não faz mágica. Mas como que você descobre, como que você investiga? Pois bem, vamos voltar. Quando os astronautas, eles iam para o espaço, quando eles voltavam, o corpo estava mais curto do que o outro. E não tinha medicação que fazia que aquilo voltasse ao normal. Então, alguns cientistas entenderam o seguinte: vamos agora colocar numa câmara magnética. E quando esse astronauta entrava, quando ele saía, estava normal. Ajustado. Estava simétrico. Antes assimétrico, depois simétrico. Então, mas o biomagnetismo, Fabiano, ele é usado antes de Cristo. Nós que conhecemos agora, estamos usando a longa escala. Hoje eu vou te dar um exemplo. Você dá uma martelada no dedo aqui, machucou, deu aquela bolha preta na unha. Você pega o ímã, o polo negativo, coloca aqui em cima, cola. No outro dia a unha está totalmente clara. É uma coisa fora do comum. Mas tem que ser esse ímã aí. Qualquer ímã, desde que seja acima de 800 Gauss de potência. Por coincidência, eu estou aqui com... Já está acabando também a martelada que eu dei no dedo, falar em martelada. Mas se acontecer de novo, eu vou te procurar para colocar o ímã. E vamos fazer o teste, depois vou dar testemunho. Será uma honra. Vamos lá. Mas a gente estava conversando aqui em off, antes de começar o programa, e eu falei para você a respeito do barro. Há uns 30 anos atrás, eu vi uma pessoa que eu conheci aqui, uma pessoa muito inteligente, depois eu perdi o contato dele, mas uma pessoa extremamente inteligente, era um senhor idoso, assim, mas muito estudioso. Ele me disse na época, me disseram que alguns médicos naturalistas usavam o barro como forma de tratamento, de terapia para cura. Mas você também disse que você usa barro. Fabiano, quando eu estava na procura para cura por câncer, foi uma das terapias que eu mais me encantei. Agora, como que eu cheguei na geoterapia? Foi uma coisa muito interessante. Geoterapia, terapia com barro. Com barro. O que ocorre? Nós temos um livro que eu acho que todas as famílias têm. E às vezes ele fica até empoeirado. E às vezes a gente lê, mas não sabe o que Deus estava querendo falar conosco ali. Eu me deparei, lendo a Bíblia, com aquele texto: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus fala para aquele cego: o que você quer que eu te faça? Mestre, que eu veja. Aí Jesus costa no chão, faz aquele barro, aquele lodo, cada um interpreta de uma forma, que coloca no olho do cego e fala: vai lá, lava no tanque de Siloé. E ele volta enxergando. Então eu comecei a unir as coisas e quando Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, Deus poderia dar uma ordem, um comando, estava o homem ali, Deus usou barro. Naamã era um general do exército sírio, se eu não me engano, mas ele tinha um problema, ele era leproso. E a orientação: mergulha no Rio Jordão, águas barrentas. E ele questionou muito, porque tinha rios muito melhores do que aquele, água limpa. Na terra dele. Mas a orientação era aquela água barrenta, e ele sai purificado. Por falar no questionamento de Naamã, tem até uma coisa interessante, que ele fala assim, né, você falou de superpoderes, ele fala assim, ele achava que o profeta ia sair, ia tocar nele, ia fazer alguma coisa, e aí ele ia ficar curado. E o profeta nem olhou para a cara dele, né? Você vai lá e mergulha lá e pronto, tá bom. Mergulha 7 vezes lá para você. A coisa é simples. Fica bem barreado lá.
É simples, é simples. Então você se baseou nisso, né? Ou melhor, você pesquisou isso também. E aí, continuamos. Eu vi a história também de Jó. A única coisa, todo mundo conhece a história de Jó, mas como que Jó conseguia aliviar a sua dor daquela chaga? A Bíblia fala que ele coçando com um caco de telha, e telha também, feito do barro. Então, resumindo, nós somos barro. Barro com barro não tem contraindicação. Na liga. Hoje muitas pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento e outras por ignorância. Nós vemos a história de Naamã. Ah, mas eu tenho o meu melhor plano de saúde, eu vou me submeter a colocar barro no meu corpo? Normalmente as pessoas vão falar isso, eu não acredito nisso. E se a pessoa indaga, eu não acredito nisso, eu não posso fazer nada, o problema é seu. Desculpa a força de expressão. Aí só concluindo. Então, continuamos. Quando a minha mãe ela foi cometida de um câncer, eu já estava estudando bastante, tinha um moço que tinha uma clínica em São Paulo, só trabalhava com barro. E entrei em contato com ele. Ele falou, coloca barro na sua mãe que a dor dela vai cessar. Câncer generalizado. Então eu pegava barro aqui de Guarapari, pegava água, que essa água tratada não presta, porque ela tem muito cloro, tem muito fluido, então ela mata as bactérias que são benéficas na cura. Tá? Levava, fazia barro, colocava na minha mãe. Minha mãe estava imóvel, não falava, e remédio para dor. Com 3 dias... Morfina. 3 dias minha mãe não precisou mais de remédio. Para dor. Para dor. Eles deram 3 dias de vida para minha mãe. E Deus permitiu que minha mãe ficasse conosco 90 dias e partiu sem o câncer, constatado pelo médico. Então o que a gente pode falar? Quando eu fui acometido do câncer, eu não quis ouvir falar em outra terapia. Eu fui para São Paulo, eu mesmo me aplicava os ímãs, porque eu já era profissional na área, e passava 4 horas embaixo, lá mais ou menos, em uns 80 quilos de barro. 60 dias, não tinha mais nada. E estou aqui até hoje. Isso tem quanto tempo? Isso já vai fazer uns 9 anos. Falando de barro, falando de imersão no barro, tem outra coisa interessante. A gente vai somando, né? Sim. A gente vai somando aqui. Você está falando, eu estou aqui matando. Tem uma página, um grupo no Facebook, depois vale a pena até dar uma olhadinha lá. Guarapari Memória, ou Memória de Guarapari. Tem muitas fotos antigas de Guarapari e eu gosto muito disso. Então ontem eu estava dando uma olhada à noite e eu vi que tinha pessoas lá enterradas, isso deve ter uns 40 anos, 30, 40 anos, na Praia da Areia Preta, enterradas completamente na areia, só com o pescoço, a cabeça de fora. Uhum. Ali a gente sabe que tem muita radioatividade, uma radioatividade positiva, uma radioatividade boa. Né? Sim. Barro, areia, então está meio que associado à nossa radioatividade, enfim, faz sentido. Sim. Porque é onde eu queria chegar, isso faz sentido. A gente já está chegando no finalzinho aí, mas deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você fala, tem a cura do câncer, minha mãe curou com barro, eu uso o ímã, e a gente descobre. Você já bateram de frente com você médicos, né, que saíram da academia e falar isso não é verdade, isso não existe, não é possível? Você já teve esse tipo de problema ou esse tipo de embate? Eu já te dou a resposta. Deixa eu só terminar aqui o raciocínio com o barro, porque com certeza muitas pessoas nos assistindo. O barro ele tem uma maneira certa de colocar, correta. Se você quiser fazer a terapia, eu ensino para você sem problema nenhum. Entre em contato com a TV Sudeste, que eles entrarão em contato, porque barro tem parte no corpo que você tem que colocar ele frio e tem parte no corpo que você tem que colocar ele morno. E pode ser qualquer barro? Limpo. Este material de construção não, barro virgem. Não pode aquele local que passa água, que dá aquele... A água fica, como eu falo para você, empoçada, não pode. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado. Então assim, eu quero ajudar vocês que precisam de fazer essa terapia, mas converse com a gente para que possa fazer o tratamento correto
E se alguém tem algum paciente, eu espero que não tenha, familiar com câncer ou amigo que está sofrendo dores, entre em contato que eu terei imenso prazer de auxiliar e vocês vão ver que é uma bênção de Deus esse tratamento na vida deste paciente. Mas agora voltando, Fabiano, você veja bem, o médico ele leva 5, 6 anos estudando, né? Então ele... No mínimo, né? Sim, ele vai aprender a ministrar drogas. E o médico, nós temos que entender que ele é uma autoridade constituída por Deus. Lucas era médico, discípulo era médico. Então a gente respeita muito os protocolos médicos. Eu não interfiro quando o médico ele passa um protocolo com o paciente e o paciente quer se tratar comigo. Eu pego e falo com ele o seguinte: olha, você vai continuar o seu protocolo, nós vamos fazer esse outro tratamento. Se precisar de suspender qualquer medicação, é seu médico que vai suspender, não vai ser eu. Mas o médico falou que eu estou com isso, eu não concordo. Ele tem base para falar a respeito disso. Eu não vou entrar nessa área. Tem muitos médicos que indicam paciente para mim, sim. Tem médicos que estão fazendo curso de biomagnetismo, estão atuando com biomagnetismo. Associado. Sim, porque ele vê a cura rápida de um paciente. Agora tem médico que não quer nem ouvir falar em biomagnetismo também. E a gente respeita. Até hoje, graças a Deus... Não tem contraindicação. Não. Não tem efeito colateral. A única coisa, quando o paciente ele fez quimioterapia, eu não coloco o imã físico neste paciente, porque existe muita toxina, muita química no organismo dele. Então, não vai trazer um benefício para ele. Então, esse paciente ele vai perder o tempo dele, eu vou perder meu tempo, e vou fazer, tipo, iludir que ele vai ter uma... Então, a gente é muito coerente nessa área. O que eu procuro fazer? Indico a família para usar argila. E esse paciente vai melhorando. Fibromialgia, falando de dor. Fibromialgia é uma enfermidade causada principalmente por plasmódio malária. E ele se aloja na palma, no pômulo e no rins. E tem uma parte outra, que é uma parte emocional, quando essa pessoa ela carrega o peso da família toda nas costas dela. Então ela vai sentir muita dor. Então quando nós neutralizamos o plasmódio pneumonia, plasmódio malária e plasmódio vivax, nós conseguimos eliminar a fibromialgia desse paciente. E como é que se descobre isso, as duas coisas? Consulta, nós consultamos. Aquilo que o paciente vai fazer numa sala lá, que ele vai passar por aquele monte de aparelho, nós usamos o próprio corpo do paciente que ele vai dar a resposta de tudo aquilo que ele está precisando. Bom. Só um minutinho, é diferente dessa entrevista que eu não sabia o que você iria me perguntar. Entende? E já o paciente, não, a gente vai perguntando, o corpo vai respondendo. O terapeuta, ele sabe a técnica, mas quem dá a resposta é o paciente. Por exemplo, você ora a Deus, mas quem te dá a resposta é Deus. Não é verdade? Então é dessa forma que nós trabalhamos. E nós acreditamos em Deus. Deixar bem claro, hoje, se eu sou um profissional nessa área, foi Deus que me agraciou com essa profissão. Porque a minha preocupação sempre em ajudar o paciente. Hoje é a minha profissão. Você trabalha com isso, você vive disso. Hoje sou livre disso. Mas não tem coisa mais maravilhosa para nós quando conseguimos eliminar a dor de um paciente. Se eu fosse contar para você testemunho de paciente aqui, nós ficamos o dia todo. Né? Vários relatos. Dia todo, noite toda, porque são praticamente 8 anos trabalhando. Não, eu já vi que você vai ter que voltar, a gente vai ajeitar aí para você voltar, agendar aí com você. Eu sei que você tem uma agenda difícil, vai para Vitória daqui a pouco, Vila Velha, já é noite, mas a gente quer que você volte. Você tem aí 30 segundos para você fazer essas considerações finais para a gente encerrando o programa por hoje. Eu quero agradecer você, Fabiano, agradecer a TV Sudeste por essa oportunidade, para a gente poder mostrar o que é o biomagnetismo. E você, telespectador, às vezes você tem algum problema de saúde, até mesmo por curiosidade, o que é o biomagnetismo médico, mas quer tratar uma patologia. Quem sabe, de repente, você está sofrendo aí há muitos anos e não sabe o que está acontecendo.
entre em contato com a TV Sudeste. Eu tenho certeza que o Fabiano vai atender com todo carinho, com toda atenção, e vai passar o contato e nós iremos te ajudar sim. E mais uma vez, Fabiano, muito obrigado. E vou para Vila Velha, tenho paciente para atender em Vila Velha agora. A gente vai ficando por aqui, agradecemos a você de casa pelo carinho da sua audiência, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade, por mais um programa, agradecemos ao Alberto Rodrigues, que está aqui na técnica, aqui nas câmeras, no som. Muito obrigado a todos, a gente fica por aqui e até o próximo Sala de Imprensa. Até lá.